Bom dia a todos. É um prazer gigantesco estar aqui entre vocês, tendo a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho em sala de aula. Agradeço muito ao Silas pelo convite, agradeço também a toda a equipe de Jaboticabal pelo excelente trabalho que tem realizado, aos professores que têm um compromisso, né, uma competência nunca vista na história da educação como nesse momento. Continuar dando aula de modo efetivo, mesmo com todas as dificuldades. Também agradeço aqui aos meus companheiros da Escola Abílio Manuel, que são um sustentáculo para nossas ações. Hoje vou falar um pouquinho da recuperação contínua. Não trago grandes novidades, mas sempre é bom lembrar que falar sobre o óbvio também é necessário para que a gente possa continuar atuando. E essa palavra recuperação me persegue desde a época de estudante, porque enquanto aluno, aprender matemática, sinto muito, era um grande sacrifício. E final do ano era recuperação na certa. E a noção que se tinha na época de recuperar era dar uma prova substitutiva do que eu não tinha aprendido. Aí muitas vezes fazia sabe lá como, alcançava o resultado e passava. A gente fala progressão automática, naquela época era empurrão automático. Deixava a gente ir para a UTI, quase sem oxigênio, e aí vinha a prova salvadora. Eu quero apresentar uma outra possibilidade. Eu agradeço a atenção de cada um e espero colaborar um pouco para a discussão, o debate do que seja a recuperação contínua. A recuperação, ela deve ser entendida como uma nova oportunidade para aprender, uma vez que nós partimos do princípio que todos os alunos têm condições de aprender. E recuperar significa muito mais do que atribuir uma nota por intermédio de uma atividade, uma lista de exercício, um trabalho. A recuperação, ela faz parte de um processo. O caso que eu vou dar como exemplo, ele está ligado à recuperação contínua, que é aquela que eu consigo realizar nas minhas aulas no PEI. Porque o processo ensino-aprendizagem, ele abre espaço para que essa recuperação ela ocorra durante o processo. Não adianta eu ficar imaginando que lá no final eu vou conseguir recuperar alguém. A ideia de recuperação hoje, ela passa por um acompanhamento diário, pelo auxílio imediato, pontual, para que o aluno não entre num estado aí de ser encaminhado para uma UTI, por exemplo, aí uma UTI dentro da ideia de final, certo? Então, como que eu vou atuar no dia a dia? O primeiro passo é a observação do aluno em ação. Eu procuro estar muito próximo do aluno, dialogando com ele, verificando como ele está trabalhando. E duas perguntas são essenciais. O que você está aprendendo, o que você aprendeu e quais são as suas dúvidas? Por quê? A recuperação tem que fazer também com que o aluno desenvolva a metacognição, a sua autonomia. Ele deve aprender também a mediar sua aprendizagem, porque ele tem que ser um agente ativo. Então, estando próximo do aluno, eu vou conseguir retirar dele, extrair também quais são as suas dificuldades, porque entender como o aluno pensa é fundamental para que eu possa fazer futuras intervenções. Então, nessa etapa do diagnóstico, eu tenho que ter anotações, não posso confiar na minha memória. Eu utilizo uma ficha de observação, onde, durante as atividades, na correção das provas, durante as intervenções do aluno em sala de aula, eu vou fazendo pequenas anotações. De todos os alunos da sala? Não. Eu tenho foco nesses alunos que apresentam mais dificuldades, sem abandonar os outros. Mas por intermédio dessas observações, eu vou poder traçar como que será inserido nas minhas aulas os conteúdos, as habilidades não desenvolvidas, seja pela sala ou seja por um aluno específico, mas sempre retomando. Então esse é o primeiro passo, diagnosticar.
Nesse primeiro momento, então, falamos sobre a importância do diagnóstico para o processo de recuperação. Sem ele, não é possível continuar, não é possível seguir, porque eu tenho que ter um norte, um caminho de como eu vou atuar. Como a recuperação é contínua, ela começa justamente pela fase do diagnosticar, saber quais são as lacunas que eu vou ter que agir. E agora vamos partir para uma ação, uma das possibilidades, ok? Um ponto muito importante quando eu trabalho com a recuperação contínua é lembrar que eu não posso parar de avançar com os conteúdos e as habilidades. Eu vou ter que revisar esses conteúdos não aprendidos e as habilidades não desenvolvidas durante as próprias aulas. E aí eu tenho que pensar em novas estratégias e novos recursos, uma vez que o modo como eu trabalhei inicialmente não possibilitou aos alunos aprenderem, pelo menos uma parte deles. Então, ter recursos diferenciados vai possibilitar ao aluno ter uma oportunidade diferente para que ele possa aprender. Aí eu vou buscar aquela ficha de observação, vou buscar lá os conteúdos que não foram aprendidos, as habilidades que não foram desenvolvidas, e aí eu crio, junto com o meu plano de aula, a recuperação contínua, desenvolvendo novas possibilidades desse aluno voltar a analisar, comparar, sintetizar, se for o caso, e também de trazer novamente os conteúdos. Então a recuperação ela passa a ter dois focos. Um, no sentido de dotar esse aluno de ferramentas para que ele possa continuar a aprender, e o outro, que é dotá-lo de conhecimento conceitual e factual para que ele tenha a matéria-prima para poder desenvolver essas ferramentas. Portanto, é um processo que exige calma. Não adianta querer fazer de uma única vez. Tem que ser durante o processo para que seja feito de modo natural. Não aquela recuperação pontual que eu vou lá, dou uma prova, uma atividade e acho que o aluno já recuperou. Não, eu tenho que investir na base. E a base hoje são as habilidades. Então eu tenho que ter isso muito claro. Exemplo, eu dei uma aula sobre a ditadura de Getúlio Vargas, cuja habilidade era identificar características políticas e sociais. A aula original foi baseada em textos e diálogo, e após foram feitas algumas atividades. Muitos alunos não conseguiram compreender dessa maneira. Aí eu tenho que pensar em diferente estratégia, uma estratégia diferente. Aí eu pensei numa aula invertida. Eu mandei alguns vídeos para os alunos assistirem em casa, eles assistiram os vídeos, chegando na sala de aula, foram formados grupos de discussão, onde esses alunos debateram o que eles entenderam, trouxeram dúvidas. Nesse momento eu vou passando pelos grupos fazendo a mediação e os alunos vão tendo condições de revisitar o que foi dado anteriormente. Ao terminar a atividade, eu retomo as mesmas questões que eu tinha dado quando eu trabalhei com o texto e a aula dialogada, para verificar se após esse processo o aluno conseguiu avançar. Portanto, novamente, estamos trabalhando com o ato de diagnosticar, certo? Isso é fundamental. Então, o aluno vai ter a oportunidade, por diferentes meios, de revisitar os conteúdos e o professor vai estar ali, no caso eu, atento para verificar se houve avanços ou não. Finalizando essa etapa, então, fazer recuperação contínua, como o próprio nome diz, é um processo que não tem começo, meio e fim. Ele vai perdurar o ano inteiro, por intermédio de observações, diagnóstico, uma ação, essa ação vai ser avaliada, vai gerar um novo diagnóstico. É fundamental, então, conhecer o aluno e durante as aulas já ir fazendo as mediações, né? Estar muito presente, muito próximo, ter a confiança desse aluno que você está
querendo auxiliar que ele recupere as suas defasagens. Esse processo, eu creio que ele é muito prazeroso também, porque a gente consegue perceber o crescimento dos alunos. Então, fazer recuperação contínua é trabalhoso, mas extremamente gratificante. Então, é por intermédio da ação que se concretiza de fato a recuperação contínua. É uma sequência que não tem como ser quebrada durante o ano, porque eu não posso acreditar que eu vou conseguir recuperar o aluno só num único momento. Tem que ser durante todo o ano letivo. E assim conseguimos os resultados. E mesmo no mundo virtual, vamos fazer uma reflexão a respeito? Também é importante falar sobre o processo de recuperação nesse momento de isolamento. É possível também trabalhar com a recuperação contínua e do modo efetivo com os alunos que em sala de aula têm medo, receio de se manifestar. Parece que eles se sentem mais à vontade. Eu tenho vários exemplos de alunos que estavam praticamente desistindo de entregar as atividades, mas nessas conversas individuais foi praticamente um plano de recuperação individual. Nós fomos dialogando ali no WhatsApp, fomos conversando, eu consegui diagnosticar as lacunas que os alunos estavam tendo e as intervenções se mostraram bastante exitosas. Então, mesmo à distância, é possível a gente intervir. Como? Acreditando que todo mundo pode aprender. E a recuperação é de fato para não deixar ninguém ir para a UTI. Eu acredito que uma educação inclusiva não pode abrir mão de um sólido processo de recuperação, mesmo que seja no mundo virtual. Portanto, gente, não tem outro caminho. Alunos terão dificuldades, mas com o nosso trabalho poderemos ajudá-los a recuperar. Finalizando, então, agradeço a oportunidade, espero ter colaborado, pelo menos numa reflexão, e acredito que cada um já faz mais até do que eu estou apresentando, porque a rede de professores do estado de São Paulo, ela tem uma capacidade gigantesca, que precisa ser reconhecida para que nós possamos continuar atuando de modo eficaz. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado novamente, Silas, a todos aí da equipe da DE de Jaboticabal. Continuem firmes. Logo estaremos juntos novamente com a possibilidade de continuar crescendo. Acredite sempre no aluno. Não deixe de acreditar. Por mais travesso, por mais rebelde que ele seja, ele é o nosso alvo, a sua aprendizagem. Muito obrigado, até a próxima.